No caso do Dourado, JB, sem previsão nenhuma, é desde setembro? É, desde julho do ano passado. São 255 dias a gente vai fazer hoje ou amanhã. Eu sei que são mais de 250 dias, seguramente. E assim, eu até quero tomar todo cuidado para falar isso, porque gerou um desconforto no atleta, eu entendo isso. Seguramente o jogador, ele não fica feliz em saber isso, mas nós vimos, eu e outros repórteres, ele passar da zona mista no último jogo da Libertadores, até que ele não estava caminhando com naturalidade. O Dourado não estava tão natural. E, cara, eu imagino o quanto que deve ser sofrido e o quanto que está sendo sofrido para ele. São trabalhos diários, em 2 turnos. Todo mundo agora, bem ou mal, está liberado. Nas férias, todos estavam liberados. O Dourado só pôde passar Natal e Ano Novo com a família. De resto, ele está indo no clube há praticamente 1 ano. Gente, o que está passando esse menino é um processo muito doloroso e nós ouvimos do Inter que não há previsão de retorno ainda. Então, seguramente é muito difícil imaginar quando que ele vai estar de joelho. Eu vi uma coletiva, quanto tempo, Bagé, inclusive eu acho que nós última coletiva do Inter foi por fevereiro. Tudo bem, mas eu ouvi a coletiva do Departamento Médico do Inter dizendo que em abril ele ia voltar e que de 10 em 10 dias... Não fizeram isso. Eu ia falar exatamente sobre isso que o César está citando. Foi no dia 22 de janeiro, a gente até falou sobre isso ontem no Esporte Notícia, uma entrevista coletiva do Departamento Médico do Internacional explicando a situação do Rodrigo Dourado, que ele teve uma inflamação no fêmur por conta das 2 cirurgias que teve e que depois o Departamento Médico ia conceder boletins de 10 em 10 dias e o último boletim foi exatamente aquele, 22 de janeiro. Sim. Vai entender. Eu acho que está na hora do Departamento Médico do Inter se pronunciar, emitir uma nota, pelo menos. Nós estamos entrando, claro. Por que é tão complicado para falar? Eu lembro que esse dia que o JB, lembra que o JB estava na zona mista e comentou, só o Bagé, passou aqui o Rodrigo Dourado, a gente estava apresentando o jogo aberto. E eu ainda falei, só a informação que se tem é que, primeiro, se tem várias informações de possibilidade de lesão do Rodrigo Dourado, e aí quando a gente diz alguma coisa, assessor de imprensa do clube ou do jogador fica bravo e diz assim, mas tu não pode dizer isso, tu não é médico. Não, eu sou jornalista, eu tenho que procurar informação. E a informação do Rodrigo Dourado não se consegue. Outro dia eu falei aqui, muita gente ficou brava, quando eu disse o seguinte, a maneira que está se tratando a lesão do Dourado é a maneira que se tratou no Grêmio da lesão do Gabriel, porque a gente não tinha informação. E aí quando eu busquei a informação que se dizia que tinha 2 cirurgias do Gabriel, na verdade descobri que tinha 5 e ninguém podia falar, parecia caso de investigação policial. Tu ligava para um departamento médico, o cara mandava ligar para o diretor mandava ligar para o assessor falava com o jogador não podia se pronunciar. A situação do Internacional é tratada do Rodrigo Dourado da mesma maneira. O Rodrigo Dourado, enquanto estava em campo, ele era um jogador valorizadíssimo pela capacidade técnica e ele era capitão do Internacional. E é um mistério, não se pode perguntar no Internacional sobre o Rodrigo Dourado. Todo mundo fica bravo. É simples, é só chegar e dizer o que aconteceu com o Rodrigo Dourado. O prazo que o Departamento Médico deu de que seria em abril, ele vai ser cumprido ou não vai ser? Ele não vai ser por quê? Porque o clube não é do povo, não tem que se informar de alguma maneira. Parece um mistério, não se pode perguntar do Dourado. Eu até entendo, Bagé, mas eu só queria fazer um detalhe aqui. Essas perguntas foram feitas, dia 22 de janeiro, já passou um bom tempo, mas o médico, por exemplo, o médico Dr. Carlos Pois, eu esteve lá à disposição dos repórteres, ficou 20 minutos conversando com a imprensa e disse, o Dourado vai voltar a jogar, ele vai voltar a jogar. E quando isso? Dia 22 de janeiro. Não, eu sei que faz tempo, eu não estou dizendo isso, mas ele foi lá e disse, a lesão é essa, ele deu a lesão, ele explicou que tinha um edema ósseo no fêmur, outro na tíbia. Depois o Inter soltou um comunicado que o do fêmur tinha saído, só tinha o da tíbia e que eles estavam evoluindo e que o prazo seguia por abril. Bom, nós temos mais de 1 mês. O Rodrigo Caetano, no último papo que eu tive com ele, informal é verdade, disse que entre o final desse mês de março e o começo de abril, ele já estaria em campo. Estaria treinando. E rapidamente aqui para finalizar, pelo menos essa primeira leva de informações, o Dourado tem um detalhe. Ele faz os movimentos e ele está sem dor. A última atualização que eu tive do Jean, que é o assessor de imprensa dele, ele está sem dor em todos os movimentos, dentro do vestiário, dentro da academia. O que ele precisa agora? Calçar a chuteira e ir para a grama. Se ele for para a grama, para pesado, seja grama, seja caixa de areia, e não sentir dores, aí ele vai estar liberado. Hoje ele está sem dor, mas ainda no vestiário, mas ainda de tênis. Mas tem um negócio, ele está com dificuldade de andar. Tu viu ele caminhando de tênis na zona mista indo pro vestiário. Se ele tá nós falamos de um jogador que vai jogar de que maneira? Como assim, dificuldade para andar? Se alguns dias... Foi o que foi relatado? Não, é que não. Ele mancava. É que não, peraí. Ele não tava mancando assim, gente. Mas ele tava compensando um pouco no caminhar, entendeu? Assim, ele tava... Tá, mas isso é uma marra caminhando, né? Faz de novo até. A lesão dele é séria. Isso aí não é mancando, né? Isso aí a lesão dele é séria. Você tá chegando numa festa, né?
Isso aí, tu inflou o peito para eu quero dizer aqui, eu quero reiterar o que disse o JB, que nós entendemos, todos nós aqui, a dificuldade, o drama pessoal que o Rodrigo Dourado, que é um baita jogador, que era um titular internacional incontestável, o jogador que o mercado europeu, inclusive, está passando. A gente entende isso. Mas eu acho que é hora, e aí o Gabriel Cardoso, que está sempre na nossa audiência, de emitir uma nota, talvez colocar um médico à disposição numa entrevista por Skype, ou emitir uma nota, eu acho que é o momento oportuno para dizer, o Dourado, a previsão segue, ele volta em abril, não postergamos por 30 dias, a lesão é essa, como ele fez lá em 22 de janeiro, o João está dizendo, o Dr. Carlos Poisel, né? Isso, foi. Que é um baita médico lá do Departamento do Internacional, que ele volte, emita uma nota e fica tudo tranquilo para que a imprensa tenha a informação mais correta. Sabe o que acontece, Meneghetti? Aí sabe qual é o grande problema que a gente tem? Memória. Porque quando tu vai para uma entrevista lá no dia 22 de janeiro e diz que de 10 em 10 dias tu vai fazer alguma coisa, quando termina os 10 dias tu vai lá e pergunta. E aí? Claro. A mesma coisa serve para o Grêmio. O presidente Romildo, quando foi contratar o Thiago Neves, disse o seguinte, eu vou fazer um relatório de toda a negociação e vou passar para vocês. Cadê? Cadê o relatório? Cadê? Claro.